você preste atenção, né? Porque eu não sei se você está aqui e se você tem sonhos ainda. Ou se você tem esse sonho, mas você olha para você e não dá para me alcançar. Ou se você pensa, o tempo já passou e agora o que é que eu vou fazer? E eu não sei como você anda com isso. Mas a verdade é que hoje muitos andam distraídos, né? Distraídos de maneira que o tempo vai passando. E quando a gente olha, ano que vem já é a Copa do Mundo de novo, irmão. Você sabia que o ano que vem já é a Copa do Mundo de novo? Entendeu? Já se passaram, vai se passar praticamente 4 anos daquele 7-1. Pastor, lembra disso? Não lembra, irmão, tem que lembrar. Tem que lembrar das derrotas e das vitórias, amém? A nossa vida, ela é feita de derrotas e de vitórias, amém? Mas nós precisamos saber, compreender, entender o tempo, o momento que nós estamos vivendo, para nós chegarmos do outro lado, tirar lições, né? Tirar lições de cada momento. Então, eu fiquei pensando, muitos têm andado distraídos, sem propósito, né? Ou sem viver uma vida com propósito, apenas passando pelo tempo, ou o tempo passando, e daqui a pouco lá na frente ele vai se ver sem ter feito nada. Por quê? Porque não estabeleceu metas, não estabeleceu um alvo, não estabeleceu um local para chegar a um objetivo. E esses objetivos, meu irmão, nós que servimos a Deus, quem serve a Deus diz amém? Amém. Nós precisamos ter, o primeiro objetivo é espiritual. O primeiro objetivo nosso é espiritual. E quando eu digo isso, é a nossa vida com Deus. Esse é o primeiro objetivo, para que as coisas vá bem. Nosso objetivo familiar, o nosso objetivo profissional, material, não sei como você quer falar, mas se você não souber o que você quer, você não vai chegar a lugar nenhum. Quando eu não sei o que eu quero, amém, irmãos? Eu vou esperar o que vier. Falar assim, se eu não luto pelo que eu quero, eu vou esperar o que vier. Se eu não tenho coragem de lutar pelos meus sonhos, pelos meus planos, se eu não tenho coragem de ir atrás daquilo que Deus tem para mim, porque o que Deus tem para nós é bom, amém, irmãos? Deus não tem um povo miserável, não. Deus nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e o propósito da morte de Jesus por nós não foi para nos dar vida abastada aqui na terra, mas o propósito inicial foi nos levar para o céu. E quem quer ir para o céu, diga amém. Foi nos levar para o céu, foi nos salvar, foi perdoar os nossos pecados, mas o nosso Deus nos garante também que iremos viver de maneira abençoada aqui na terra. Sabe por quê? Porque nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, amém? Se somos dirigidos por Ele, nós iremos saber o que fazer, como fazer e colocar os nossos sonhos, as nossas metas. Se você não tiver uma meta, meu irmão, você vai viver como o Zeca Pagodinho, naquela canção que ele diz assim, deixa a vida... Você está ouvindo isso, irmão? Deixa a vida... Ninguém quer mais falar, né? Ficou santo todo mundo. Mas é isso mesmo, deixa a vida me levar. E esse deixa a vida me levar é viver sem uma meta, é viver sem um plano, é viver sem um objetivo, é viver sem saber para onde vai, é viver sem identidade e sendo levado de acordo com as circunstâncias. O que é ser levado de acordo com as circunstâncias? É que as circunstâncias é que dita a minha vida. E na verdade, o que tem que ditar a nossa vida primeiro é Deus, amém? Segundo o propósito que eu tenho, e não as lutas, as dificuldades, a adversidade que tem que ditar a minha vida. Quando você não nos permitimos ser guiados por Deus, e não estamos focados no propósito para a nossa vida, na meta, no objetivo, nós somos guiados assim pelas circunstâncias. A circunstância ela vai nos guiar, a circunstância vai ditar o nosso humor, ela vai ditar o nosso ânimo, ela vai ditar a nossa fé, ela vai ditar a nossa atitude, ela vai ditar o nosso louvor, a nossa adoração ou a murmuração. Isso é ser guiado pelas circunstâncias. Eu ando de acordo com as circunstâncias, e não de acordo com o propósito, e não de acordo com o sonho de Deus para a minha vida, e não de acordo com a meta que Ele tem, ou com o alvo que eu estabeleci. Porque as coisas, meu irmão, elas podem dar errado. Fala assim, as coisas podem dar errado. Amém?
até nós atingirmos o objetivo, até nós chegarmos no propósito, naquilo que nós queremos, na meta, é necessário muito esforço, é necessário muito trabalho, é necessário estar bem focado, é necessário saber o que quer, porque senão a gente muda de acordo com a mudança que vai acontecendo, os problemas que vão surgindo, com as circunstâncias que vai nos pressionando. E aí nós começamos a mudar, a dar uma resposta àquilo, e esquecemos do alvo, do foco que nós temos. E nós precisamos ter um foco, ter uma meta, amém? Uma das principais coisas que faz uma pessoa vencer é o foco, amém? Das principais, não é a principal, mas uma das principais é o foco. É o propósito que ele estabeleceu, é o objetivo que ele tem traçado para a sua vida, o plano que ele fez, como ele quer alcançar, aonde ele quer chegar. E aí para isso, irmão, muitas coisas pressionam a mim e a você. Lógico que isso não é o ponto principal, ou não é apenas isso, esse esforço, amém? Para que você consiga vencer, para que você consiga conquistar, para que você tenha o objetivo, o seu propósito. O Senhor Deus, o próprio Deus, Ele é um Deus que fala, amém, irmãos? Ele fala, diga comigo assim, Ele fala, Ele faz, amém? Ele age, o nosso Deus, Ele é um Deus que age, é um Deus que fala. Ele enviou Jesus com um propósito, fala assim, propósito. O nosso Deus é um Deus de propósito. Ele enviou Jesus com um propósito, e o propósito era que Jesus nascesse, amém? Estivesse nessa terra, crescesse, amém? Operasse sinais e maravilhas, mostrasse o reino, levantasse os 12, amém? Chamando os 12, mesmo que um traiu, amém, irmãos? Foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, foi ao céu, amém? Tudo isso era um propósito, era um plano, e tudo isso aconteceu. Jesus foi ao céu, enviou o Espírito Santo que está aqui no nosso meio, está dentro de cada um de nós, e isso é um propósito. Mas houve muitas lutas, houve muitas coisas para não atingir o propósito. E se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver homens e mulheres de Deus que alcançaram as suas metas, os seus objetivos, grandes homens e mulheres que viveram, que sofreram, que venceram e que até morreram com um propósito ou por um propósito, amém? E eu não sei qual o propósito que você tem, eu não sei qual a meta para a sua vida, eu não sei se você ainda tem, mas eu quero primeiro falar para você aqui, pastor, como é que eu estabeleço uma meta para a minha vida? Primeira coisa, nós temos que ter a meta espiritual, amém? A meta espiritual é que Deus vai estar em primeiro lugar sempre, fala assim, em primeiro lugar sempre, amém? Ele vai estar em primeiro lugar sempre, e quando eu digo ele em primeiro lugar sempre, é que tudo aquilo que eu vou fazer, ou que eu penso em fazer, eu vou colocar diante dele, porque ele vai ter a resposta para a minha vida. Eu falo sempre aqui, às vezes nós oramos a Deus, quem ora? Nós oramos a Deus, nós queremos algo, nós planejamos algo, nós queremos fazer um empreendimento, sei lá o que, nós queremos fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, não sei, e aí nós oramos a Deus, e aí nós colocamos diante de Deus, e nós oramos, mas nós não esperamos Deus responder. E aí quando dá errado, nós falamos, nós oramos, mas nós precisamos ouvir a resposta de Deus. Fala, eu preciso ouvir a resposta de Deus. Se você for olhar, Jesus nesse propósito, ele passou, fala comigo assim, ele passou a noite inteira orando, para escolher os 12, fala assim, a noite inteira, orando, para escolher os 12, amém, irmãos? Tinha muita gente para ser escolhido, sabia disso? Tinha muitos ali para ser escolhido, para levantar, mas ele escolheu os 12, ele passou a noite toda orando, e você vai ver, que lá na frente, quando ele está nos seus últimos momentos da sua vida, aqui na terra, naquela antes da crucificação, ele chama 3 reservados e ele vai orar, e quando ele está orando, ele volta, os camaradas estão dormindo, fala assim, estão dormindo, e eu quero perguntar para você, em relação ao seu propósito, você está orando ou você está dormindo? Orando, amém, oh glória, estou orando, eu estou colocando diante de Deus, eu estou esperando de Deus uma resposta,
Eu preciso que Deus me responda. Então, a primeira coisa é espiritual. Amém? Olhar para os homens de Deus e achar eles o máximo, e achar esses homens tremendos, mas esses homens foram o máximo, foram tremendos em Deus, porque eles tomaram algumas decisões. Amém? Eles cortaram algumas correntes, eles fizeram escolhas, eles abandonaram coisas, e colocaram para viver uma vida dentro de Deus. Então, eu quero falar com você, antes de eu falar de quem nós vamos conversar, ou sobre quem nós vamos conversar nessa noite, amém? Eu quero falar para você sobre como escolher. Para isso você precisa ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, diz amém? Pronto, você precisa ler a Bíblia, irmão. Para querer vencer como um deles, eu preciso escolher alguém da Bíblia, escolher um homem de Deus da Bíblia, e olhar como foi que ele fez para ele se tornar um vencedor. Amém? Olhar o que foi que ele fez, olhar o que foi que ele sofreu. Amém? E este é um desafio que eu estou lançando para você. Amém? Daqui a pouco vamos estudar sobre a vida de um homem chamado Josué. Estudo rápido, uma palavra rápida. Amém? Mas eu desafio você a olhar quem foi um dos homens grandes da palavra de Deus, os homens de Deus, um homem que venceram, e aí você separa aquele nome, e aí você vai pesquisar, e aí você vai procurar, vai escolher esse homem ou uma mulher de Deus, e você vai olhar para a vida dele, aí você vai olhar o comportamento desse homem, e aí você vai olhar as suas atitudes, as suas palavras, você vai olhar o que ele passou, e aí você vai procurar o segredo que o fez ele ser quem ele foi. O segredo dele ser um vencedor, o segredo dele ter conquistado. Aí você vai descobrir o segredo. Como exemplo nessa noite, amém, irmãos? Você vai procurar as virtudes dele, você vai procurar os erros, você vai procurar todas as coisas, e você vai procurar as decisões que ele tomou, para que você também possa tomar decisões acertadas. Porque a vida com um propósito, irmão, não é simplesmente eu ter um propósito, eu preciso caminhar naquilo, eu preciso estar focado naquilo que eu quero, eu preciso saber o que é que eu quero para a minha vida. Então, nessa noite, eu quero falar com você. Abra a sua Bíblia comigo, quem tem uma Bíblia aí. Se você não tem, se alguém tem aqui, está precisando aí, alguém vai perto dessa pessoa. Deuteronômio, capítulo 31. Eu quero falar sobre Josué. Quem sabe quem foi Josué? Josué 31. Josué era servidor de Moisés. Amém? Josué é servidor de Moisés. Deuteronômio capítulo 31 diz assim: passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel. Diga assim: a todo Israel. Aqui Moisés estava falando com todo o povo. Moisés era o líder. Fala assim: Moisés era o líder. Moisés estava conversando com todo o povo e disse: sou hoje da idade de 120 anos. Falava ele, viu, irmão, não eu. Já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse. Quem foi que falou? Quem foi, irmão? Como é que a gente escuta Deus? Buscando a Deus, orando. E o Senhor me diz: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Ele estava falando com o povo. Josué passará adiante de ti, Deus falando, com o Senhor, como o Senhor tem dito. O Senhor lhe fará como fez em Soar e Og, reis dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes, corajosos, não temais, não vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Amém? Ele estava falando com quem aqui? Com o povo. Diga assim: com o povo. Agora ele diz assim:
chamou Moisés a quem? A quem, irmão? Chamou Moisés a Josué e lhe disse o quê? Na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te atemorizes. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te, amém? E anima-te, seja corajoso, porque com esse povo entrarás. Eu estou lendo aqui novamente o mesmo texto do 7 e 8, amém? Cadê aqui? Corajoso, porque com esse povo entrarás na terra, e o Senhor jurou aos teus pais dar-lhe, e tu farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. Bom, essa era a palavra do Senhor, que veio a Moisés, que chamou o povo, que falou ao povo o que ia acontecer, amém? Depois ele chama Josué em particular e lança essa palavra sobre ele, porque agora Deus tinha algo com Josué. E eu estou aqui nessa noite para dizer que Deus tem algo com você que está aqui nessa noite. Deus tem algo com a tua vida que está aqui nessa noite. Nós não estamos aqui em vão, nós não viemos aqui em vão, nós viemos porque Deus tem algo. Josué recebe aqui, irmão, a responsabilidade de conduzir o povo. Ele recebe agora de Moisés essa responsabilidade de conduzir o povo, e agora que ele se tornou o líder, Josué agora era um líder e tinha um propósito. Fala comigo, propósito. Já estava estabelecido por Deus, já tinha sido decretado pelo Senhor, e agora Josué precisava aceitar aquela palavra sobre a vida dele. Você precisa aceitar, receber a palavra de Deus sobre a tua vida, para que a tua vida seja uma vida com propósito, para que a sua vida, ela não fique aí, despercebida, né, o tempo passando e você sem saber o que Deus tem para você. As duas principais responsabilidades de Josué, que ele recebe, a primeira Josué estava responsável por todo o povo de Deus. Era responsabilidade ou não? Era. Agora estava sobre a vida dele a responsabilidade de conduzir o povo. E aquele povo, fala comigo assim, era um povo igual a gente. Povo difícil. Fala, um povo difícil. Povo complicado. Hein? Povo que dá trabalho. Povo que dá trabalho a Deus. Hein? Tudo santo. Um povo que não murmurava. Hein? Um povo que toda hora estava lá com Moisés. É nós, Moisés, nós estamos aí, vamos lá, vamos lá. Não, irmão, o povo vivia fazendo raiva. E aí Josué estava lá. Fala assim, Josué estava lá. Josué era um homem fiel a Moisés, caminhava do lado, guerreava, lutava, era um dos valentes, porque sempre tem, amém, irmãos? E aí agora ele recebe a missão. A primeira era, Josué, agora você está responsável por todo o povo de Deus. Eu acho que Josué diz assim, esse aí que é o povo de Deus. Você está responsável agora por todo o povo de Deus. A responsabilidade incluía supervisionar, amém, irmãos? Instruir, cuidar e o que mais? Proteger. Estava tudo sobre a vida daquele homem para dar direção, para caminhar, para ir à frente, para direcionar o povo, para supervisionar. E a segunda coisa, era necessário que Josué travasse grandes batalhas. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, sobre a tua vida, tem coisas que você precisa supervisionar, amém? Tem coisas que para você atingir a meta, o objetivo, você tem que instruir. Não adianta só querer que as coisas aconteçam. Tem que procurar instruir, proteger, tem que guardar. É uma meta, é um objetivo que eu tenho. Para que aquilo aconteça, eu tenho que dar o meu melhor.
Eu tenho que estar observando o que está acontecendo. Josué, ele estava ali para supervisionar o povo. E Josué estava ali, era necessário travar grandes batalhas para conquistar a terra prometida. Eu vou botar aqui o propósito. Era necessário travar grandes batalhas. E é nas grandes batalhas, ou em pequenas mesmo, grandes batalhas, que se levantam os covardes e os heróis. As batalhas são encruzilhadas, se assim posso dizer, onde que nelas se revela os valentes e os medrosos, os que vão além e os que ficam para trás, os que vão acima da média e os que caem abaixo da média. É nesse momento aqui que Josué recebe essa tarefa. Era necessário ele travar grandes batalhas para ele conquistar a terra prometida. As grandes batalhas incluíam destruir as cidades fortificadas, destruir os fortes exércitos dos cananeus, amém? E aniquilar os gigantes, filhos de Anak. Não sei quantos gigantes você tem que vencer. Eu não sei quantas lutas você tem enfrentado, mas Josué precisava, meu irmão. Era isso que tinha sobre a vida dele. Eu estou falando do que foi colocado sobre a vida dele. Eu estou falando daquilo que foi sentenciado sobre a vida dele. Era algo de Deus, um propósito para a vida dele, para ser cumprido. Quantos querem cumprir os propósitos de Deus? Diga amém. Pronto, primeira coisa é isso. Propósito espiritual. Aquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que Deus tem para a minha casa. Então Josué tinha essas duas responsabilidades principais. Era supervisionar o povo, instruir o povo, cuidar do povo, proteger o povo e enfrentar os gigantes, e enfrentar as batalhas, e estar preparado ali para aniquilar os gigantes, filhos de Anak, os medianitas, os desafios que surgiam ali. Ele precisava estar pronto, ele tinha que vencer. Diga, ele tinha que vencer e você tem que vencer. Agora, o que é que Josué tinha que fazer para vencer? Diga assim, Deus também falou. Porque Deus não apenas nos dá algo para fazer, mas Deus fala também o que é que eu tenho que fazer para que eu possa chegar no propósito, para que eu possa chegar no objetivo. Então, se você buscar a Deus, Deus vai falar com você. Quantos creem, diz amém? Deus vai falar o que é para você fazer. Aí aqui é onde está o mistério, irmão. Porque se Deus falar conosco, e Ele fala, e nós não obedecermos, nós não vamos atingir a meta, nós não vamos alcançar o propósito. E aí eu penso que muitos não querem buscar a Deus, porque Deus pode dizer não aos seus planos, porque Deus pode dizer não àquilo que você tanto quer. E aí muitos não querem buscar a Deus, porque a resposta pode ser não. Mas deixa eu falar, o sim e o não é a mesma coisa, porque Deus tem o melhor para nós. Quando Ele diz sim, é porque é o melhor para nós. Quando Ele diz não, é porque é o melhor para a nossa vida também. Amém? Porque Ele sabe todas as coisas. Então, eu desafio você a se colocar diante de Deus. Você tem uma meta, você tem um sonho, você tem um propósito, coloque diante de Deus, espere Deus falar com você, e aí Ele vai responder. Agora, se Ele disser não, e você fizer sim, a responsabilidade é tua. Então, Ele fala, né, Josué teria que fazer, e como teria que agir para alcançar. E a primeira coisa que Ele disse assim, ó Josué, você agora está à frente do povo, agora você vai conduzir o povo, você vai cuidar, você vai instruir, você vai, né, aconselhar, você vai supervisionar, você vai enfrentar os gigantes. Para você entrar na terra prometida, você tem que fazer tudo isso. Mas para que isso aconteça, você tem que ser forte. Fala comigo assim, você tem que ser forte. Nós estamos numa geração de pessoas molengas. Nós estamos numa geração de pessoas fracas, de pessoas que desistem facilmente, de pessoas que mudam o sonho rapidamente, porque enfrentou um problema, porque enfrentou uma cara feia, porque inventou um negócio, porque alguma coisa que fez deu errado. Quando eu não sei o que eu quero, meu irmão, eu desisto daquilo que eu comecei a fazer. Mas se aquilo que eu comecei a fazer é aquilo que é um propósito, eu não vou desistir, eu apenas vou usar aquilo para saber a maneira que não dá certo. Amém, irmão. Como foi quem foi que inventou a lâmpada? Quem foi?
Olha aí, salva de palmas para o Fagner. Mas quantas vezes ele criando ali, quantas vezes deu errado? 999. E aí quando alguém diz para ele assim, vamos trabalhar nesse pensamento aí, tá bom? Quando alguém diz para ele assim, você falhou 999 vezes, a resposta dele foi qual? Não, eu apenas descobri 999 vezes maneiras que a lâmpada não funciona. Meu irmão, é como está teu coração, é como está a tua meta, é como está o teu propósito, que vai chegar coisas para dizer que não dá certo, vai chegar pessoas para dizer, ó, não dá, vai dizer que você é um fracassado. Mas deixa eu falar para você, meu irmão, para chegar, passa por muitos fracassos, para atingir o resultado. Agora só, que as pessoas conseguem enxergar, são resultados, irmão, entendeu? Só conseguem enxergar os resultados, elas só vê os resultados, e nós que precisamos, fala comigo assim, ser forte. Olha para você, irmão, você precisa ser forte. Você tem uma meta, você tem um propósito, você quer chegar em algum lugar, essa meta tem que estar estabelecida, e para você chegar, a palavra do Senhor diz o que ele ia fazer, e disse aqui como ele tem que se comportar. Ele disse aí nesse versículo 7 e 8, ele diz, olha, porque ele fala com o povo, e depois ele puxa Josué em particular, em secreto, e fala as mesmas coisas, diz assim para ele, seja forte. Sabe por quê? Porque Provérbios 24:10 diz assim, se te mostrares fraco no dia da tua luta, quão pequena será a tua força. Naquela hora ele diz, você precisa ser forte. Números capítulo 8, verso 10 diz assim, a alegria do Senhor é a nossa, de novo, a alegria do Senhor é a nossa, diga assim, então você tem muita força, irmão, porque o Senhor é um Deus alegre, amém, irmão? A alegria do Senhor é a nossa força. Deus se alegra com a nossa força. Deus se alegra quando nós olhamos para Efésios capítulo 6, versículo 10, e ele diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmão, para chegar na meta, para chegar no propósito, é necessário ter esse propósito estabelecido, amém? Saber o que nós queremos, aonde queremos chegar, e ser forte. Primeira coisa, ele diz, olha, você precisa ser forte. 2, ele diz assim, seja corajoso. Por quê? 2 Timóteo diz assim, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, e quem crê diga amém. Hebreus 10:38 diz assim, mas o justo, quem é justo diga amém. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Joel 3:10 diz assim, forjai espadas das vossas exaltas, e lanças das vossas foices, diga o fraco, eu sou forte. Foi isso que Deus disse, olha, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, irmão, você precisa ser corajoso. Nós não podemos olhar, e existe, fala comigo assim, existe algo chamado crise, fala, existe algo chamado crise, mas existe algo maior do que se diz crise, existe um Deus todo-poderoso para nos guiar, para direcionar a nossa vida, para que a nossa vida seja um sucesso. E eu provo para você na palavra de Deus, só basta que nós venhamos colocar a nossa vida diante de Deus. Quer que eu vá? Mostre só um aqui, vou fugir um pouquinho, tá bom? Quem lembra de José? José da onde? Do Egito. José foi feito o que, irmão? O que aconteceu com ele? Fala comigo assim, tinha um propósito. Meu irmão, você pode não entender o tempo hoje, mas Deus sabe o que Ele está fazendo na tua vida. Você pode não compreender as coisas que acontecem hoje, mas Deus está preparando algo para a tua vida. Deus está fazendo algo em você, mas você precisa estar com seu coração em Deus. O problema é que nós queremos as coisas hoje, nós pensamos que nós vamos pedir hoje, e o milagre vai acontecer hoje, e a transformação vai acontecer hoje. Eu sempre falo, evangelho não é vara de condão, irmão,
Não é alguém que vai aparecer e pular e triscar na tua cabeça com uma varinha de condão e vai mudar toda a tua vida. Não, irmão. Mas a cada dia Deus vai nos guiando, vai nos direcionando e vai transformando a nossa vida. José estava de boa, irmão. José estava de boa, e de boa ele estando lá. Aí o que é que ele vai fazer, irmão? Quem sabe aí? Ele foi atrás de seus irmãos. Aí ele disse assim: eu vou realizar um sonho. Quantos têm sonho aqui? Diz amém. Levanta a mão que tem sonho. Se não tiver, eu vou te dar pelo menos um sonho de valsa. Vou mandar comprar. É um sonho de verdade, amém, irmão? Então, eu vou realizar um sonho. Quando ele vem chegando, irmão, ele recebe, né? Ele tem lá a visão daquele sonho, ele sonha, e aí ele chega e conta para os seus. Para quem, irmão? Para os seus inimigos, foi? Não, eu vou chamar meus inimigos, só aqueles que têm raiva de mim para me contar o sonho. Não, ele chamou os seus irmãos. Ele disse: deixa eu contar um sonho para vocês. Eu sonhei que eu estava no campo com vocês, e aí de repente, o que acontecia? O meu feixe se levantava, e o de vocês ao redor se curvava. Aos irmãos dele: foi? Aí eu tive um sonho que o quê? O sol, a lua, e quantas estrelas? 11. Era 12, pessoal. 11 se dobrava, hein? O sol, a lua e os 11. Amém? O pai, a mãe e os irmãos. Tudo fazia o quê? Rapaz, esse camarada está pensando o que da vida? Quando ele vem para ver os seus irmãos, aí os irmãos aqui, tudo gente boa, meu irmão. Tudo lavado, tudo gente cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Chega lá, o que acontece? Quando José aponta, alguém já diz: lá vem o sonhador. Sonho, propósito, amém? Lá vem o sonhador. Aí ele vem, o bobinho, sem nada, tão inocente o homem, hein? Tão cheio de sonho. Quando ele chega lá, já estava combinado: vamos fazer o seguinte, vamos matar ele. Eu disse: não, vamos matar ele não, vamos fazer isso com o bichinho não. O irmão diz: vamos matar. O outro diz: não, não vamos matar não. Vamos fazer o seguinte, vamos só colocar ele dentro da cisterna. Joga ele dentro da cisterna. Aí eles tomam essa ideia: é mesmo, vamos só fazer isso, coloca ele dentro da cisterna. Depois da cisterna, o que acontece? Rapaz, vamos vender ele. Pega José e faz o quê? E vende. E aí, irmão? Ele vende, irmão, ele como escravo. O homem tinha um sonho. O sonho é que o homem ia governar. Amém? E as coisas parecem estar tudo o contrário. E aí ele vai a caminhada, você sabe, ele vai para lá, ele fica lá no palácio, tantas coisas acontecem, ele vai preso por acusação, tantas e tantas coisas acontecem. No final, o rei tem um sonho. O rei agora que tem um sonho. E o sonho era um sonho feio. Eu sempre, quando eu falo isso, eu acho muito feio esse sonho. O sonho era que tinha, quem lembra? 7 vacas, fala, gordas. 0. E vinha 7 vacas magras e engolia, comia. Que coisa feia, irmão. Que sonho feio. E aí ele disse assim: procura alguém que interprete esse negócio. O rei ficou perturbado. Ele teve outro lá, mas procura ele. E aí vamos procurar quem? José. Tem um homem lá que ele interpreta sonhos, chama ele. Quando chama o homem, ele interpreta assim: é o seguinte, vai ter, isso aí é o seguinte, 7 anos de fartura. Primeiro, tá, 7 vacas gordas, fartura. 7 vacas, 0 é gordura, gordas. 7 anos de fartura. E vai ter 7 anos de fome. José, aconselho você que procure alguém inteligente. Alguém inteligente.
alguém que sabe administrar, alguém que compreende o negócio e coloca como chefe aí, porque o bicho vai pegar. O rei olhou, mas meu Deus, quem é que eu vou botar? E ele fez quase igual o Cristiano Ronaldo ontem na final. Alguém perguntou, não sei se você assistiu, você não assiste, não, vocês são crentes, só o pastor. Igual o Cristiano Ronaldo terminou, aí a repórter perguntou a Cristiano Ronaldo: você é o melhor jogador da Champions? Aí ele diz: rapaz, eu não sei, eu sei que eu fiz tantos gols, eu sei que eu joguei, não sei o que. Começou a falar tudo que ele era. Ele só não disse assim, ele disse que era sem responder assim, né? Foi igual a José. José disse: olha, procura um homem que sabe administrar, um homem que fica aqui. E aí o rei olhou e disse: é você, José, você vai. Amém? A fome chegou, o homem fez, cuidou, e ele estava lá quando a família dele chegou, passando a necessidade. O propósito de Deus tinha se cumprido. Não chore os dias difíceis que você tenha passado, porque é um propósito de Deus em todas as coisas na nossa vida. Então, voltando aqui, não temas, né? Seja forte, seja corajoso, não tenha medo, amém? Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, abomináveis, e vai, o que acontece? Vão ficar. Apocalipse capítulo 21, verso 8, quarta coisa, ele diz assim: não desanimar. Meu irmão, não desanime. Nós vivemos, eu sei que em dias complicados, mas você não pode desanimar. Fala para o seu irmão: você não pode desanimar. Você pensa que eu não sou tentado a desanimar não, irmão? Você pensa que eu não sou tentado a olhar para trás não? Você pensa que eu olho assim e digo assim: está tudo mil maravilhas, beleza? Não, irmão, eu sou. Aí eu chego no espelho às vezes assim e digo: você não pode ser um covarde. Você tem que confiar em Deus. Porque às vezes pregar para você é tão fácil, irmão, mas eu prego para mim mesmo também, sabia? Eu chego para mim: seja forte, rapaz. Eu já falei, uma vez eu estava pregando lá no Rio, e eu preguei uma mensagem no texto de Josué 1:8, né? E eu falava lá, eu disse: olha, Deus, quando Ele vai falar comigo, Ele diz assim: seja macho, muito macho, porque Deus fala como Ele quer, amém, irmão? E nós somos cearenses, amém? Então é macho. Aí Deus diz: macho, pelo amor de Deus, tu vai desistir. Seja forte, seja corajoso, não temas, não desanime, amém, irmãos? A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus falando, nós precisamos ter coragem, irmão, amém? Nós precisamos ser forte, ser corajoso, não ter medo, não desanimar. É muita coisa, irmão, para nós fazermos. É ou não? É. Mas Deus falou que Ele ia ser, e Deus falou o que Ele tinha que fazer para poder Ele chegar. E aí Ele foi forte, Ele foi corajoso, Ele enfrentou, Ele conquistou, amém? E o Senhor, Ele diz assim: e aí, irmão, nisso tem a ajuda de Deus. Fala assim: nisso tem a ajuda de Deus. Deus estabeleceu, Deus disse o que Ele tem que fazer, e aí Deus diz assim: o Senhor irá na nossa frente. Fala assim: Deus irá na nossa frente. Você crê que Deus está na sua frente, irmão? Você crê que Ele vai à frente derrubando os portões, Ele vai vencendo os gigantes? Você tem que crer. Eu tenho que ser forte, tenho que ser corajoso, eu não posso desanimar, mas o meu Deus vai à frente. O Senhor irá à nossa frente. O Senhor é quem pelejará por nós, como diz em Êxodo capítulo 14, verso 14. Romanos 3:12 diz assim, Romanos 3:31, Romanos 8:31, que diremos acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tenho um propósito, eu tenho um plano, eu tenho um sonho, tem que estar em Deus. Eu tenho que estar focado, irmão, naquilo. Eu tenho que saber que eu vou enfrentar dias difíceis, que eu vou enfrentar os gigantes, que eu vou ter lutas, que eu não serei muitas vezes aceito, que você muitas vezes não será aceito, que muitas vezes vai dar errado o negócio aos seus olhos, que não vai dar certo, que o negócio não vai acontecer naquela hora, mas se nós perseverarmos, nós vamos chegar, amém? A Bíblia diz que o Senhor, Ele está conosco. Salmo 27:10 diz assim: se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Eu tenho que estar focado. Você tem que estar focado.
nessa crise, você tem que estar focado. Mas deixa eu falar um negócio para você, não fica olhando as coisas do mundo e tentando tomar decisões para a sua vida, não. Não tome decisões pelas circunstâncias, não. Tome decisões por direção de Deus. Vou repetir. Tome decisões por direção do Senhor. Eu posso até sonhar. Quem tem sonho pode sonhar. Amém? Mas as decisões eu preciso apresentar a minha vida a Deus, para que as coisas possam acontecer. Então, a conclusão disso, meu irmão, é: coloque Deus em primeiro lugar, independente das circunstâncias. O que é que Deus quer? O que é que Deus tem? O que é que Deus vai falar comigo a respeito disso? Porque é como eu já falei, às vezes nós chegamos de grandes vitórias, grandes conquistas, e sofremos grandes derrotas. Davi, ele chega de grandes vitórias, grandes conquistas, e a sua casa está destruída. A família, a casa, não somente a casa, a cidade tinha sido devastada. 1 Samuel capítulo 30, estava tudo destruído. E aí quando ele chega em casa, ele olha tudo aquilo, e aqueles homens que vinham comemorando com eles ali agora que apedrejar Davi, a Bíblia diz que Davi com aqueles homens chora até não ter mais força para chorar. E aí depois daquele momento, depois daquele chororô, eu digo para você, meu irmão, talvez você tenha tido tantas perdas na sua vida, tantas lutas, tantas coisas que não acontecem, ou você vem e diz assim: rapaz, quando eu conquistei aqui, eu já perdi aqui. Deixa eu falar um negócio para você: o Senhor é contigo, o Senhor sabe de todas as coisas. Naquela hora que Davi chega, que ele vê tudo destruído, os filhos, as esposas daqueles homens, todos tinham sido levados, não tinha ninguém na cidade, a cidade estava devastada, não tem com quem se alegrar, não tem com quem comemorar, não tem com quem festejar aquelas vitórias que estavam chegando, aquilo que ele vinha trazendo, tudo aquilo, meu irmão. Naquela hora, ele olhou e disse assim: nada disso vale de nada, porque a minha família não está aqui, porque a minha casa não está aqui, porque os meus filhos não estão aqui. Davi chega com aqueles homens, e as mulheres foram levadas cativas, os filhos e quem tinha ficado na cidade. Davi, meu irmão, com aquilo tudo que tinha conquistado, tudo que tinha vencido, agora ele olha e diz assim: não valeu de nada, não valeu de nada essas conquistas. Sabe por quê? Porque aqui dentro de casa ficou uma miséria, ficou um fracasso, ficou uma destruição. E aí a Bíblia diz que ele chora até não ter mais força para chorar. Ele com aqueles homens plantearam, choraram. E aí, quando queriam apedrejar Davi diz assim: me dá meu colete, a minha estola sacerdotal, que eu vou consultar o Senhor. Talvez você perdeu e se conformou com a perca da sua vida. Talvez você olhou e hoje não tem as coisas na sua vida que antes tinha, e você aceitou simplesmente. Davi não. Davi olhou e Davi foi orar a Deus. Davi pegou a estola sacerdotal, o colete, se prostrou diante do Senhor e fez a pergunta: eu persigo esse bando, eu vou alcançar, eu vou trazer de volta. Fala comigo assim: e o Senhor falou com Davi. O Senhor disse a ele assim: vai e persegue, porque tu alcançarás, amém? E trará tudo de volta. E aí Davi disse: vamos para a batalha. Nós não podemos ficar chorando, irmão, o leite derramado, como se fala aí fora. Nós não podemos ficar lamentando as feiras. Nós precisamos consultar a Deus para saber o que Ele tem para a nossa vida. Se esses homens tivessem ficado aqui só chorando, só lamentando, eles tinham entrado em confusão e tinham se matado. Mas ali tem um homem temente a Deus, ali tem um homem buscando a Deus, ali tem um homem que diz assim: eu vou consultar a Deus e vou saber o que é que Ele quer, e vou saber qual a direção dEle para a minha vida, e vou saber a direção dEle para mim, porque eu cheguei vitorioso, e é como é que foi tudo destruído aqui. Amém, irmãos? Então, não chore o leite derramado, ou chore até não ter mais força para chorar, mas se levante em Deus, consulte ao Senhor e receba dele a direção para a tua vida, porque uma vida com propósito é uma vida com direção de Deus. Uma vida com propósito
é uma vida com direção de Deus. Ainda dá tempo de você conquistar os seus sonhos. Ainda dá tempo de você atingir o propósito. Persevere, seja forte, seja corajoso, não desanime, não tenha medo. Olhe para o Senhor, consulte a Ele. Ele vai falar com você, Ele vai responder a você. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Fica de pé. Uma vida com propósito depende de uma vida de intimidade com Deus. Uma vida com propósito depende de uma vida de comunhão com o Senhor. E eu não sei qual o propósito da tua vida. Eu não sei onde você quer chegar. Eu não sei como você se vê hoje. Como um derrotado, como um fracassado, como alguém que tentou e não conseguiu, como alguém que tem lutado e parece que tem dado soco no vento. Eu estou aqui para dizer nessa noite para você: continue, tenha fé, não desista, não desista. O Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele vai à tua frente. Quantas e quantas vezes, irmão, já falei aqui, as lutas vêm para tentar guiar a minha vida, as circunstâncias vêm para tentar me paralisar, e eu me agarro com o Senhor e digo: Senhor, não me deixa naufragar, não me deixa olhar para as circunstâncias, não me deixa olhar para essa crise, não me deixa olhar para esse problema, não me deixa olhar para esses dias maus, não me deixa olhar para essas lutas, não me deixa olhar para esses gigantes, não me deixa. Davi, quando ele chega com um propósito, o propósito era derrubar o gigante. Ele olha para o gigante e ele dá uma palavra, porque quem tem propósito, irmão, tem palavra de Deus. Quem tem comunhão com Deus tem palavra com Deus. O Senhor quer o bem para você, o Senhor quer o bem para a tua casa, para a tua família, mas Ele tem que estar em primeiro lugar. Ele tem que ser consultado. Você está tomando muitas decisões olhando o tempo, olhando as circunstâncias. Você serve a Deus, tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Ele precisa ser o teu conselheiro. Ele precisa ser o teu conselheiro. Ele quer ser o teu conselheiro. Vamos orar? Vamos orar? Coloca a mão sobre o seu coração. Fale com Deus. Converse com Ele. Pai, o tempo está passando. Pai, eu quero renovar a minha vida nessa noite. Eu quero parar de olhar as misérias. Irmão, para. Olha, a palavra do Senhor diz assim. Ele diz assim: ouvi tudo e retém o que é bom. Amém? Ouvi tudo e retém o que é bom. Deixa eu falar um negócio para você. Escuta o que é bom. Guarde o que é bom. Fique com o que é bom. Ele não dá nem valor para aquilo que é ruim. Ele diz assim: escute e retenha o que é bom. Ele nem fala daquilo que é ruim. Ele diz: retenha o que é bom. Se você reter o que é bom, você não é museu de coisas ruins. Tem gente que só retém o que não presta, só retém os problemas, só retém as crises, só retém os dias maus, só retém as adversidades, só retém essa zona das perdas. Não, meu irmão, Deus tem vitórias para você. Deus tem conquistas para você. Seja forte, seja corajoso. Não temas, não desanime. Muitos vão desanimar. Muitos vão chegar perto de você e vai querer desanimar você. Muitos vão querer dizer que não dá certo. Vai chegar igual o sonho aqui de José e vai dizer assim: olha, vão vender você, vão negociar você. Mas se você olhar para o Senhor, vai dar tudo certo na tua vida. E hoje você não entende. Essa é a verdade, irmão. Nós não entendemos o que Deus faz hoje, mas nós vamos entender amanhã. Mas para entender amanhã, nós precisamos nos manter firmes hoje. Nós precisamos nos manter perseverantes hoje. Deixa eu falar um negócio para você. Quando eu recebi, para vir para cá, para vir para Juazeiro do Norte, eu nunca esqueço da palavra que o bispo me deu. E o bispo olhou para mim e disse assim: ó, lá você vai lutar. Eu estou lutando, amém, irmão? Lá você vai se esforçar. Eu estou me esforçando, amém, irmãos? Amém, irmãos? Lá você vai cuidar. Eu estou cuidando, amém, irmãos? Amém, irmãos? E lá você vai ver a glória de Deus. E eu creio, irmão, eu tenho me esforçado, e eu creio que eu verei a glória do Senhor. Nós vamos nessa hora participar da ceia. Mas antes eu quero orar por você nessa hora. Feche seus olhos,
os diáconos já podem pegar aqui, amém? E ficarem preparados enquanto eu oro. Pai, em nome de Jesus, os teus filhos estão aqui. E eu não sei se eles estão andando sem propósito. Eu não sei se até tem um propósito, mas está desanimado, está sem força, está sem fé, está sem coragem, está sem ânimo. Eu não sei, o Senhor que sabe. Mas a verdade é que a tua palavra veio aqui nessa noite nos encorajar, falar que o Senhor tem os planos, os propósitos para a nossa vida, e que nós precisamos ouvir a tua voz, e que nós precisamos atender ao teu chamado, e que nós precisamos compreender que o Senhor Deus fala, e fala ao nosso coração, e o Senhor diz tudo aquilo que nós temos que fazer para poder chegar na terra prometida, ou para poder chegar no propósito que nós estabelecemos, que nós recebemos do Senhor, que nós colocamos diante de Deus, o propósito que nós temos para a nossa vida, para o nosso trabalho, para a nossa casa, para a nossa família, as nossas metas espirituais em Ti, meu Pai. Eu oro por cada um dos meus irmãos nessa hora. Nós estamos aqui diante da mesa do Senhor, e o Senhor disse para nós fazermos isso em memória de Ti, até que o Senhor venha. Nós estamos aqui nessa hora, e os meus irmãos nessa hora, os diáconos irão servir, ó Pai, servir a cada um nessa noite. E isso fala de comunhão, isso fala de encorajamento, isso fala de lembrar da vinda do Senhor, ou lembrar da morte do Senhor, até que o Senhor venha. Em nome do Senhor Jesus, que nessa noite nós sejamos fortalecidos nessa comunhão, nessa palavra que ouvimos. Moisés, ele foi muito feliz aqui, quando ele fala a todo o povo: sejam fortes, sejam corajosos, não temas, não te espantes, não desanime, não olhe para trás. Olha, era isso que ele estava falando, porque o Senhor Deus é com vocês, o Senhor Deus vai à frente. Ele fala com todo aquele povo, e nessa hora Deus fala conosco também. Oh igreja, não temas, não te espantes, não desanime, persevera, olha para cima, olha para o alto, continua a caminhada, porque eu vou à tua frente, diz o Senhor está à nossa frente. Os diáconos sirvam nessa hora, em nome de Jesus. Sirva o pão e depois o cálice. Aleluia.